Bom dia, senhores. Veterano Jimenez, advogado. Hoje, dia 24 de maio, manhã de sábado. Alguns clientes e colegas estão me mandando mensagens sobre as últimas manifestações do advogado da Almesp sobre a questão do Alê. Senhores, como é difícil não ter um posicionamento forte e combativo contra uma pessoa arrogante que tende a querer desmerecer os seus colegas de advocacia. Eu digo isso por quê? Porque todos os advogados, não somente eu, mas como todos que atuam na execução do Alê, nos atrasados do Alê, o Alezinho, eles atuam por alguns motivos. Primeiro, a lei permite. Segundo, a OAB permite. Terceiro, a jurisprudência permite. Então, nenhum dos advogados constituído por policiais militares que atuam na ação do Alê são piratas, bandidos ou qualquer termo que queira enquadrar esse advogado desprezível da entidade. Sim, desprezível porque ele perde o tempo dele criticando outros advogados. E realmente eu não sei porque a OAB não toma uma providência. Porque ele deveria pensar na advocacia dele e não ficar criticando outros advogados. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Todos os advogados que vocês estão constituindo para executar o Alê individual, para entrar com os atrasados do Alezinho, fazem isso porque é permitido, porque é legal, porque está dentro da previsão do Código de Ética da OAB, do Estatuto da OAB, e a jurisprudência é pacificada nesse sentido. Você pode executar um mandado de segurança coletivo com o advogado da sua confiança. Se todos nós, advogados, que atuamos nesse mandado de segurança coletivo, estivéssemos fazendo algo de errado, por que ele ainda não tomou as providências cabíveis? Nos processando, nos denunciando na OAB, ingressando com uma ação contra nós por ilegalidade. Sabe por que ele não faz? Porque nós estamos agindo dentro da legalidade. Então, policial militar, cuidado, cuidado, cuidado com as manifestações desse advogado desprezível. Vamos lá. Ele fez os últimos vídeos agora, por esses dias, falando uma série de inverdades. E eu vou rebatê-las aqui para você que constituiu um advogado particular para executar o Alê para você e para você que tem dúvidas. Ele fala no vídeo dele que o Tribunal de Justiça resolveu suspender as execuções individuais e a execução coletiva vai andar mais rápido. Ele tem razão em parte. Em primeiro lugar, a vara que corre o mandado de segurança coletivo, realmente o juiz está suspendendo os processos de cumprimento de sentença por 180 dias. Ele só não falou um detalhe. Eu não sei os outros advogados, mas a Jimenez Firma de Advogados ingressou com agravo de instrumento contra essa decisão de suspensão. E a 13ª Câmara de Direito Público, aquela que ele mesmo fala que respeita, que tem um alto nível, em todos os agravos que eu ingressei, determinou ao juiz de primeiro grau que volte a tramitar a execução individual. Ou seja, já tem vários acordos aqui no nosso escritório determinando o juiz a voltar o trâmite processual. O juiz de primeiro grau realmente está suspendendo, porém, o advogado que está agravando está tendo o retorno da marcha processual. Então, esse advogado desprezível mente. Ou então, não pesquisou o suficiente para entender que a execução individual está, sim, na marcha natural processual. Outra coisa que ele diz, que é uma inverdade. Ele fala que, graças ao tema 1119, o mandado de segurança coletivo só abrange associados. Senhores, os acordos da 13ª Câmara de Direito Público, a qual ele mesmo fala que é uma das melhores, os acordos proferidos pela desembargadora Isabel Koga é bem claro. Ela cita exatamente o tema 1119 e o 1056, que diz o seguinte: se a decisão que concedeu a ordem, a decisão judicial que te deu o direito da incorporação do Alê, se essa decisão não houve a seguinte menção:
Condeno a fazenda para pagar para os associados. Abre aspas. Para os associados. Fecha aspas. Vou repetir, senhores, para vocês entenderem. Se na sentença ou no acórdão que concedeu a ordem não estiver mencionado que é para os associados, isso significa que vale para toda a categoria. Esse erro foi dele. Quando o juiz de primeiro grau ou o desembargador em segundo grau, ele toma uma decisão que você não concorda, você tem um recurso cabível para isso, para modificar aquela sentença. O que aconteceu lá na sentença de primeiro grau foi improcedente, mas daí no acórdão que concedeu o direito da incorporação do alê, os desembargadores colocaram lá: condenar a fazenda a incorporar o alê 100% no padrão. Colocou a palavra para os associados? Não. O advogado da associação poderia ter embargado? Não, tem que estar escrito associados. Poderia, mas ele não o fez. Eles erraram. E esse erro beneficiou toda a categoria de policiais militares. Eu não sei se eu estou sendo claro, porque o direito, ele não é uma exata. Esse advogado desprezível, ele o tempo inteiro trata o direito como se fosse exatas. E não é. Não é, gente. O direito obedece a lei, a doutrina, a jurisprudência. E você tem que ter um entendimento de tudo isso para saber exatamente qual o caminho tomar. E ele o tempo inteiro fala com exatidão. É isso. Vejam, ele sempre fala que só vale para associados. Mas vocês viram um vídeo dele há pouco tempo falando que a jurisprudência está indo no caminho de que vai valer para não associados. E se for, eu também vou fazer a execução. Senhores, pelo amor de Deus. Prestem bem atenção. Eu vou repetir. Eu vou ser repetitivo aqui nesse vídeo. O acórdão que concedeu a ordem, que concedeu o seu direito, tá lá. Não fala que é somente para associados. E por isso que vale para toda a categoria. Por essa questão, a 13ª Câmara de Direito Público, com a desembargadora Isabel Koga, já se manifestou dezenas, de centenas, de milhares de vezes, falando que o tema 1119 e o 1056 pacificou o entendimento que, se não houve menção que é só para associados, vale para toda a categoria. Então, cuidado, policial militar. Sabe qual é o problema? O problema é que esse advogado desprezível, ele mente. E aí, ele faz com que os nossos clientes, advogados, prestem atenção, nós temos que nos unir. Ele, quando ele mente, ele faz com que os nossos clientes duvidem do que nós estamos fazendo. Só que ele não tem coragem de nos representar na OAB, de nos processar. Por quê? Porque ele sabe que nós estamos agindo dentro da legalidade e de forma ética. Quem não está sendo ético é ele. Então eu convido todos os advogados que estão militando no alê individual a nos unirmos e tomarmos uma providência contra esse advogado. Senhores, ele fala que a jurisprudência diferencia sindicato de associação no ponto de que sindicato vale para toda a categoria e associação não. Veja, a questão não é isso. A questão é que, na sentença, estou sendo repetitivo, na sentença, a decisão não falou, não mencionou, vale só para associados. E a jurisprudência já pacificou. Se não mencionou, problema seu, advogado, que deveria ter embargado essa decisão, deveria ter entrado com recurso para modificar essa decisão. Você não fez e deu o direito que todos da categoria se beneficiem com isso e constitua o seu advogado de confiança. Porque o senhor que diz ser a pessoa mais sábia na área do direito público no estado de São Paulo comete erros. Muitos clientes me procuram, por exemplo, nós falamos aqui do alezinho, eu vou falar do quinqueninho. O quinqueninho é o mandato de segurança coletivo da Associação dos Cabos Soldados que o senhor atuou. E o quinqueninho são os valores atrasados de 2003 a 2008. O senhor ingressou com várias ações de cobrança e depois não deu conta, porque o senhor não dá conta, porque nós somos quase 200 mil policiais militares ativos, inativos e pensionistas, e o senhor não dá conta. Mas o senhor não quer que ninguém atue na execução individual. E lá no quinqueninho, o senhor entrava com uma ação individual de cobrança.
E tem policial militar que tem precatório de 14 mil reais, quando o senhor poderia ter falado, policial, abre mão do que excede ao RPV, que na época, maioria dos precatórios do senhor, que é 2022, a época o teto era 12 mil reais, o senhor poderia ter entrado em contato com o policial para ver se ele tá precisando de dinheiro, tem muito policial militar endividado. O senhor não o fez. Vários e vários clientes me procuram, doutor, esse precatório aqui de 14 mil, cara, eu tô precisando de dinheiro, eu tô passando necessidade. E o senhor não consultou o seu cliente para perguntar para ele, quer abrir mão de 2 mil reais, você recebe agora. 60 dias para receber um RPV. E o senhor me protocola um precatório. Pare de apontar um dedo nos advogados que atuam, porque tem vários voltados para o senhor. Tem muito erro e falta de respeito aos seus clientes no trabalho que o senhor faz também, viu? O erro é natural. Aliás, o senhor que chama todos de piratas por estarem copiando o senhor, saiba que é facilmente provar que o senhor não foi o primeiro a ingressar com uma ação do Alê. Se o senhor não foi o primeiro, será que o senhor copiou alguém? É, doutor. O senhor fica apontando os dedos e tem vários voltados para o senhor. Tenha hombridade. O senhor é tão desprezível que já fez vídeo falando que policiais militares que aposentaram e se tornaram advogados não são advogados. Advogados, como que o senhor usou a palavra? Advogados de carreira que foi lá pra faculdade com 18 anos de idade. Realmente não fomos. Com 19 anos de idade eu ingressei na Polícia Militar de São Paulo. Fui estudar Direito com quase 40 anos de idade. Mas ainda fiz a graduação, 2 pós-graduação. E passei na UAB e ainda estava na ativa. Isso não significa que eu tenho menos conhecimento que o senhor. Para de apontar o dedo para os advogados que estão atuando, ou então tome uma providência, nos represente na UAB, ingresse com um processo criminal contra nós. Por que o senhor não faz isso? O senhor não tem coragem. E coragem é algo que não falta num advogado oriundo da Polícia Militar. Nós somos combativos. O senhor é covarde. O senhor mente quando diz que hoje, em maio, o Alezinho, em todas as varas do juizado especial, está julgando improcedente, fazendo com que o policial militar tenha que ingressar com recurso e pagar justiça gratuita. Hoje, tem varas, eu vou falar aqui eu vou ajudar os advogados, meus irmãos. Diferente do senhor, eu vou compartilhar esse conhecimento. Os advogados que estão ingressando com Alezinho nos domicílios dos clientes correm o risco sim de tomar improcedência e ter que recolher custas para recorrer. Porém, advogados que estão atuando no Alezinho, vou dar uma informação aqui importante, porque os senhores não são meus concorrentes. Os senhores são meus irmãos de advocacia. E nós temos que compartilhar conhecimento para buscar o direito de nossos clientes. Veja, quando se fala de domicílio de um policial militar e a fazenda pública, nós temos a opção de ingressar com ação no juizado especial da capital, no endereço da fazenda pública. São 4 varas do juizado especial da fazenda pública. Você que é do interior, seu advogado pode ingressar uma das 4 varas do juizado especial da fazenda pública, por causa do endereço da fazenda que é em São Paulo, capital. E lá, eu tive improcedência sim. Tive improcedência. Só que hoje, maio, o que está acontecendo com os meus processos no juizado especial da fazenda pública da capital? Todos os juízes das 4 varas estão julgando procedentes. Aqueles que estavam julgando improcedentes mudaram o entendimento e estão os 4 julgando procedente. Então, advogado, que eu aqui me recuso a falar seu nome, mas é você mesmo que critica tanto e nos chamam de pirata. Você, advogado, deveria estudar mais. Porque hoje, atualmente, agora, nesse momento, 24 de maio, as 4 varas do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital estão julgando procedente. Você pode entrar sim com a lesinha individual se você quiser, tá? Vou te ensinar esta, tá? Por quê?
Você não quer fazer isso. Você não tá dando conta. Você não dá conta de ingressar com as ações do Alezinho individual. E aí você entrou com uma coletiva, uma ação civil pública coletiva. E o senhor está falando que vai ser mais rápido. O seu quinqueninho, o senhor entrava com a ação individual do quinqueninho, parou, porque não deu conta. Aí entrou com uma coletiva. Essa coletiva do quinqueninho, até hoje, não chegou no resultado final. Isso o senhor não tem coragem de falar, né? As ações individuais que o senhor entrou do quinqueninho, muitos policiais já receberam o precatório, alguns estão com o precatório lá, né? Mesmo aquele precatório que 12 mil poderia ser um RPV e o senhor protocolou um precatório de 14 mil reais. Então, o senhor fala que vai ser mais rápido a coletiva, mas o senhor mente. Porque o senhor mesmo tem quinqueninhos que já foram pagos, enquanto a coletiva do quinqueninho não chegou no resultado final. O senhor prejudica a família policial militar. Eu estou farto de ouvir as mazelas ditas pelo senhor. Senhores, Alezinho, atenção advogados que atuam no Alezinho. Alezinho, pelas comarcas dos domicílios dos policiais, você pode tomar uma improcedência, só que agora, atualmente, dia 24 de maio de 2025, as 4 varas do juizado especial na capital estão julgando procedente. O que significa isso? Quem tem que recorrer é o Estado. Se o Estado que tem que recorrer, o policial militar não vai ter que recolher custas. Ah, mas nos colégios recursais são 8, e dos 8 tem 2 que está julgando contrário aos policiais militares. Verdade. Só que se nós temos 8 colégios recursais e 6 estão a favor, será que esses 2 aí não vão mudar o entendimento? E não cabe recurso? Cabe. Então, senhores, prestem atenção. O Alezinho, sim. Se entrar na comarca do domicílio do policial militar, pode tomar improcedência. Se entrar no juizado especial da Fazenda Pública Capital, eu tomei improcedência lá, só que os juízes mudaram o entendimento. Os 4 juízes das 4 varas estão julgando procedente. E esse advogado desprezível fala isso? Não, porque ele não tem condição de atender todos vocês. E sabe o que vai acontecer com você, policial militar? O seu direito vai prescrever. Mas ele não está preocupado com isso. Ele já está podre de rico por causa do quinquênio e sexta parte. E parabéns a ele. Só que não venha me falar, doutor, que o senhor inventou a roda. Eu sou capaz de provar que existe tese do quinquênio e sexta parte e tese do Alê antes do senhor ingressar com o seu primeiro processo. Então cuidado. Pare de apontar um dedo quando tem vários voltados para o senhor. É um papelão o que o senhor faz. Advogados que atuam na execução do Alê. Nós temos que nos unir. Me mande uma mensagem aqui no meu WhatsApp. Vamos criar um corpo e vamos tomar uma providência contra esse advogado. Ele fala que nós somos predadores. O que realmente é ser um predador? Será que somos nós? Que algumas pessoas que confiam no nosso trabalho nos contratam para executar o Alê? Ou é ele que diz que ele é a última bolacha do pacote? É a Coca-Cola do deserto. Quem que é predador? Nós ou ele? Quantas pessoas ele pode prejudicar por não conseguir atender? Você, policial militar. Você pode ser prejudicado. Essa ação coletiva do Alezinho vai atrasar o seu recebimento. E eu tô falando isso comparando o quinqueninho do próprio advogado. Eu desafio você que quer o quinqueninho, que quer o Alezinho, a perguntar para esse advogado, manda mensagem lá e pergunta: alguém já recebeu o quinqueninho em ação individual? Alguém já recebeu o Alezinho em ação individual? Se ele falar que não, ele mente. E aí você me manda mensagem que eu te provo. Já receberam. E a coletiva do quinqueninho que ele ingressou lá? Já chegou no resultado final? Pelo menos entrou na fase de requisitório? Não. E o Alezinho que ele tá fazendo coletivo para todo mundo? Quando vai entrar na fase de requisitório? Sabe lá Deus quando. Senhores, para finalizar, entendam o seguinte. Partindo do princípio de uma hipótese que todos os advogados são bons e profissionais.
Depende do advogado chegar no resultado final? Se todos são profissionais. Volto a dizer. Partindo do princípio que todos os advogados são profissionais. Depende do advogado para o processo chegar no resultado final o mais rápido possível? Não. Depende do judiciário e depende da fazenda pública, que enquanto tiver uma só possibilidade de ingressar com recurso, ela vai ingressar. Então, doutor desprezível, não venha me falar que o senhor é o dono da verdade. Porque a verdade real tem 3 lados. A sua verdade, a minha verdade e a verdade real. Policiais, militares, família policial militar, pensionistas, ativos e inativos. A jurisprudência do Estado de São Paulo permite que você constitua o seu advogado de confiança. Prestem atenção. Você vai conseguir os seus resultados mais rápido se você constituir o seu advogado de confiança. Porque o seu advogado de confiança é melhor do que aquele? Não. É porque aquele está atolado em pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de processo. E ele não está dando conta. Só que ele insiste em falar que ele está fazendo para todos. Que ele vai conseguir fazer para todos. Só que você está sendo prejudicado porque você está pagando empréstimo consignado. Você está todo endividado, cara. E ele insiste em seguir essa linha, que ele tem o direito de seguir a linha que ele quiser. A linha, a estratégia é pessoal de cada advogado. Cada advogado tem sua estratégia. Ele pode seguir a estratégia que ele quiser. O problema é o seguinte, você tem que questionar o seguinte. A estratégia desse advogado é melhor do que a desse advogado? Qual vai chegar no resultado mais rápido? Isso que você tem que entender. Eles estão abarrotados de trabalho e não estão dando conta. Eles estão tão focados na execução da lei, que é a incorporação de folha de pagamento, mas tão, que o Alezinho, que eles estavam entrando individual, já largaram mão. Já largaram mão. Vão entrar com uma ação civil pública, uma coletiva. O quinqueninho não saiu até agora. Sendo que as ações individuais que ele fez do quinqueninho, muitos policiais já receberam, e alguns não receberam ainda, porque ele cometeu a sacanagem de permitir que o seu escritório instaurasse um incidente de precatório de 14 mil reais, 15 mil reais. Sendo que, se abrir mão de 1.000, 2.000 reais, você recebe em 60 dias. E agora, doutor desprezível? Quem é que está prejudicando quem? Para se manter informado e sugerir conteúdos, siga Veterano Gimenez Advogado, Instagram, TikTok e Facebook. Força e honra, com dignidade.